Eu acho que em Minas pode ter gente... Vamos lá. O Atlético já é campeão mineiro? Imaginou? O pessoal do Atlético, o pessoal tá secando e tal. Dependendo das respostas, né? Então esse é o na lata. Agora é só uma falta pergunta. dizer que eu sou cruzeirense. Não sei. Diga, Arnaldo Ribeiro, já é ou não é? Não, mas quase. Não, mas... Ah, mas que mureta, hein? Não é, mas... O Arnaldo, logo o Arnaldo? Mas não perguntaram antes. Não. Não, é agora mesmo. Então é sim ou não? Diz que é sim ou não. Hoje não houve a pergunta. Não estou preparado para essa resposta. Eu não estudei essa Então eu vou até respeitar a ordenzinha ali. Juca. Vamos mudar a ordem. O Atlético já é campeão mineiro? Não. Não. Mauro? Não. Não. Jean? Não. Não. Vocês querem que eu fale? Não. Mas quase. Mas quase. Eu acho que não. Tornou-se favoritaço. É nem acho polêmico isso, não. Tornou-se favoritaço. Reverteu tudo. Porque o torcedor do Galo está pensando, tá. Reverteu tudo. Tem uma questão aí isso aí, Lembrando que o Cruzeiro tem a vantagem dos dois resultados iguais. Então, se ganhar por dois gols não tem pênalti. Ele leva a Cruzeiro. taça. Isso é importante. O O gol do 1 a 0. Arrascaeta foi muito importante. Estava 3-0, era um negócio mais O complicado. Galo pode perder de um gol. Isso. Veja bem. E o que jogou o Otero, hein? Sim, grande Otero. Nossa, mãe. O trocadilho é inevitável. Batendo na bola de pé esquerdo, pé direito, só não fez. Então, eu acho que o que o jogo ontem revelou, eu acho, não é aquela coisa de dizer clássico é clássico e vice-versa. Porque, o Cruzeiro estava invicto, o Cruzeiro estava muito melhor, o Cruzeiro está na Libertadores do Galo. O time do Galo, no papel, é um belo time. É um belo time. Que não estava acontecendo como o papel determinava. Ontem, no Horto, num jogo equilibrado, faz um primeiro gol, o Cruzeiro se desorienta e faz, parecia Brasil e Alemanha. Mas 2 gols muito parecidos pelo fato de serem nascido no pé do Otero, bola alta na área e tal. Aí tem discussão, o menino estava impedido ou não estava impedido. Talvez até estivesse, atrapalha o Fábio, né, no gol do Adilson. Mas 3-0, acabou o jogo. Não acabou o jogo. O Cruzeiro jogou um segundo tempo para fazer gol e para tomar gol, né? Então, eu acho que o jogo não está resolvido. Mas que o Galo não é a coisa que estava se imaginando que seria um ano difícil. O Atlético é candidato a fazer um bom campeonato brasileiro. Sem dúvida nenhuma, com esse time que tem. E com esse técnico. E com esse técnico, que é uma graça, né? Uma figura jovem. Eu acho curioso que ainda se condicione a permanência dele ao título. Confirma lá no domingo no Mineirão. Agora ele é obrigado a ganhar o título, mostrou, né? o time mostrou evolução. Agora, pois é, e de certa forma, ter vencido como venceu, joga muito contra ele mesmo em caso de derrota. É isso, porque imagina... Porque, o cara não conseguiu segurar uma vantagem. Esse é o ônus da olha só exibição. como é que são as coisas. Agora, o que a gente questiona, curiosamente, é o Cruzeiro nas 2 principais partidas envolvidas dele no ano até agora. Toma 4 e toma 3. E bola aérea. E quantos de bola aérea? Quantos de bola jogada para dentro da área? A gente falou, o time do Mano não toma muitos gols, como ele falou, mas nos jogos importantes até agora, o que aconteceu? 4 derrota pro pro Racing e 3 pro Galo. E agora a semana tem o Vasco, obrigação de vitória pela derrota pro Racing, e a volta pro Atlético. São 2 jogos jogos, né? Cruciais, cara. Em casa, mas Mineirão, sem dúvida. Mas são uma semana pesada, bem pesada. Semana difícil. E eu acho que o Cruzeiro tem que dar a resposta nessas 2 partidas. Eu acho é a única final até agora que a gente descreveu aqui que tem... É importante frisar o que o Mauro disse há pouco. Ao Cruzeiro, basta, entre aspas, 2 gols de diferença, por conta da vantagem. Mas o Atlético pode perder a partida por 1 gol. Nenhum dos outros, até agora, tem essa
Mas condição, né? 2-0 para o Cruzeiro, vencer por 2 gols é um resultado tão plausível, que acho que assim, a final está totalmente aberta. Eu não consigo nem... Acho que assim, se fosse 3, realmente, aí a situação era muito diferente. Eu acho que o gol da Arrascaeta fez muita diferença. Lembrou o gol do Sport contra o Corinthians na Copa do Brasil, lembra aquilo? Acho que vários gols, né, Juca? Tem vários contextos de mata-mata que a gente fala, pô, esse golzinho deixou o confronto aberto. E esse, para mim, tá escancarado também pela capacidade de criação do Cruzeiro, né? Ontem, como você falou, o jogo estava um jogo totalmente equilibrado até a hora do primeiro gol do Atlético. Claro, é um problema do Cruzeiro a bola alçada na área, né? Já tinha se Eu achei que o Fábio falhou naquele primeiro gol, porque bola na pequena área, no segundo pau na pequena área, ele não saiu mas acho que assim, independentemente disso, é um problema, né? É um problema que o Cruzeiro tem que resolver. Acho que o próprio Mano falou disso depois na entrevista. Agora, pela capacidade, você falou até do Corinthians, né? Começando que a inoperância do Corinthians, a pouca capacidade criativa te leva a crer. Que é o inverso do Cruzeiro. O Cruzeiro é exatamente o oposto. O Cruzeiro é um time que cria muito. Sim. Então, talvez se não falhar como falhar nos jogos decisivos ou os jogos mais importantes da temporada até aqui, defensivamente, a chance do Cruzeiro fazer 2 gols não é nada pequena. Então, acho que é uma final totalmente aberta, realmente. Foi um belo jogo, tecnicamente falando. Tecnicamente falando, um jogo de jogadas bonitas, bem armadas, né, dos dois lados. Eu acho que assim, do ponto de vista, sempre deixando o Grêmio do lado, quero lembrar sempre que eu estou aqui ressalvando toda semana que o Grêmio é candidatíssimo ao Campeonato Brasileiro em pontos corridos, eu acho. Continuo a achar. Mas ontem foi um clássico muito bem disputado tecnicamente. Olhando para o meio da semana, Mauro, o Cruzeiro tem essa parada duríssima pela Libertadores e o Atlético tem o Ferroviário, né? Na quarta-feira, vai passar certamente pelo linha de passe da quarta-feira às 11h40 da noite. Em tese, apesar de também em tese ter um elenco um pouco mais curto, fica um pouquinho mais fácil para o Thiago Largue manipular o que vai fazer na quarta-feira, ou não? Acho que sim, bem mais, sim, né? Diferença dos adversários, está em vantagem na final estadual e o Cruzeiro faz um jogo que ele não pode tropeçar, ele não pode perder para o Vasco. Se perde para o Vasco, ele vai para 2 rodadas, 0 ponto. Aí se complica na Libertadores. Aí já vai para o jogo contra o Atlético preocupado com outra competição. Então, a situação do Cruzeiro nesse aspecto é bem mais difícil, bem mais complicada. E o que me chama a minha atenção é isso, né? Triturou lá os coitadinhos lá do Campeonato Mineiro, passou por cima, 500 mil pontos e tal, tudo isso. Mas nos 2 jogos, a Vera, mas ganhou do Atlético. Ganhou do Atlético não valia muita coisa a fase de classificação. Quando é a decisão, quer dizer, que é a característica do estadual, né? Jogam. Aí finalmente tem um jogo que vale alguma coisa. Opa, vamos lá. Toma 3 gols e antes, no jogo da Libertadores, toma 4. Estranho, né? E não fez grandes jogos contra o Tupi, né? Diga-se de passagem. Também não foi, porque foi na fase anterior. Isso, na semifinal. Então, assim, e o mais irônico disso tudo é ver o Ricardo Oliveira fazendo 2 gols no Cruzeiro, sendo que o Atlético abriu mão do Fred, que foi para o Cruzeiro, por uma questão de relação custo-benefício, e contratou o Ricardo pensando na questão da relação custo-benefício. É um cara também veterano, mais barato, e que vai me entregar alguns gols aqui importantes. E ele fez. O Fred se machucou, ele teve esse azar, né? Mas muito mais caro que o Ricardo, e ainda tem aquela grana que os dois estão brigando na justiça lá e tal. Até o Fred falou isso, né? Que o Atlético, que o Cruzeiro deveria pagar, porque assumiu, né? Assumiu a bronca, enfim. Aí eles vão ter que se entender com relação a isso. Ou seja, são negociações que quando a gente fala no começo do ano, nada contra o Fred, mas a maneira como se contratou o Fred, muitas coisas que foram feitas, que o torcedor se empolga, não é só do Cruzeiro, de qualquer clube, e ele não pensa muito. Então, acha que alguém está contra o clube, que não sei o quê. São coisas feitas de forma atabalhoada, sem muito planejamento. O Atlético cansou de fazer isso. E com o novo presidente, botou a bola no chão e falou, não posso pagar essa conta aqui, vamos começar a dispensar jogador. Ainda assim, tem de fato um bom elenco, tem bons jogadores, e pode ter uma boa equipe, está começando a caminhar em alguma direção. Já trocou de técnico, o Oswaldo não estava bem. O Thiago está surpreendendo, está conseguindo se sair bem. Eu até vi uma entrevista no Sport TV lá do Ricardo Oliveira, ele falando até sobre isso. Que ele é mais novo que eu, mas não tem problema nenhum e tal. O que ele fala eu executo, tem que fazer, não tem essa. Você percebe que a coisa está tranquila ali. O jogador está bem.
Pô, eu estou fazendo gol, estou jogando, que importa se ele tem 25, 30 ou 750 anos? Não interessa. Então o Atlético entrou num caminho positivo e o Cruzeiro virando o fio numa hora perigosa. Ou o Cruzeiro tem uma semana muito boa, ganha os 2 jogos, ganha o campeonato e bate no Vasco na quarta, ou vai... Porque o Cruzeiro contratou alguns jogadores, gente. O Egídio foi dispensado pelo Palmeiras. O Egídio está de volta. O Palmeiras não quis o Egídio. E o Palmeiras tirou o lateral do Cruzeiro. Então, peraí, que lógica é essa? Eu pego um rival. O Palmeiras é um rival do Cruzeiro. Os dois se enfrentaram na Copa do Brasil no ano passado. Quando o Cruzeiro foi campeão, ele passou pelo Palmeiras. Eu perco para o Palmeiras o meu lateral titular e trago o que o Palmeiras mandou embora. Tem alguma coisa errada aí. E jogadores como Bruno Silva, que são bem questionáveis, né? Bom para um Botafogo aguerrido, mas não sei se é um jogador tão importante assim para um Cruzeiro mais técnico com ambições maiores. Vamos ao intervalo, nós voltaremos com palpite